você não alisa o cabelo? Eu prefiro mulheres magras. Meu sonho é viajar o mundo. Eu queria ser como ela. Eu malho no mínimo uns 3 horas por dia. Eu me aceito, mas eu seria mais feliz se o meu cabelo fosse parecido com o daquela menina. Você é linda, só precisa perder uns quilinhos. Influenciar, segundo o dicionário, é exercer uma ação psicológica sobre alguém. É causar ou sofrer uma modificação física ou intelectual. É construir você com pedaços ou referências de alguém. Milhares de pessoas usam as redes sociais diariamente para se integrar, interagir ou muitas vezes apenas saber o que está rolando com o outro. E admita, você já quis ser ou pelo menos ter a vida dele. Você segue alguém que admira? Se espelha ou se inspira em alguma pessoa? Influenciador digital? Já ouviu falar? Você já quis ter ou ser parecido com algum deles? O cabelo mais liso, a barriga mais chapada, o namorado perfeito, frequentar as melhores festas? Ou até seguir a mesma vida que a dela? Então você é influenciado. Eu uso bastante as redes sociais, principalmente quando não tem nada pra fazer, a gente, em vez de ler um livro ou alguma coisa assim, a gente entra no Instagram e fica lá olhando o feed eternamente. Sim, também me sinto influenciada porque eu vejo, por exemplo, uma menina experimentando uma roupa bonita e mostrando, eu fico chateada porque eu não posso comprar essa roupa. Mesmo não querendo ficar chateada, eu fico chateada. Quer dizer, eu consumia de tudo, eu seguia todas as pessoas, tudo que você pode imaginar, mulheres, homens, jornais, enfim, tudo. E eu fui mudando isso, porque, de certa forma, em um certo momento, eu vi que isso me incomodava em algum aspecto. Hoje eu consumo muito redes sociais pelo fato de trabalhar no ramo, então eu uso muito para geração de conteúdo do meu trabalho, para me inteirar mais sobre o mercado, e por conta disso eu fico o dia inteiro. Também por questões de sociais, porque minha família inteira não mora aqui, eu uso muito a rede social. Eu posso dizer que a partir do meu dia, um dia de 24 horas, 12 horas eu estou em redes sociais, assim, online totalmente. Eu seguia vários canais, tipo, de fits, assim, essas coisas, por conta que, assim, em casa sempre tive a cobrança de, você precisa emagrecer, tananã, tananã. E aí eu parei de seguir essas pessoas, tipo, Gabriela Pugliese, eu já cheguei a seguir. Os influenciadores digitais da categoria social apareceram após não se sentirem identificados e representados pelos influenciadores que já existiam. O conteúdo para eles não passava verdade, não mostrava o dia a dia, o cotidiano, e sim uma vida perfeita, o trabalho perfeito, a família perfeita, tudo aquilo que não existe para eles. E aí foi criado a categoria social. As pessoas começaram a produzir um conteúdo totalmente diferente, onde mostravam um pouco mais sobre seus problemas, sobre o que eles passavam de dificuldade, tanto dificuldade financeira como coisas sociais, entre o machismo, entre a autoestima, entre problemas de saúde, anorexia, bulimia. Uma pesquisa realizada neste ano pela Qualibest mostrou que todas as pessoas que adquirem e assistem esse tipo de conteúdo, que são chamadas de influenciados, eles levam em consideração qualquer decisão, qualquer opinião desses influenciadores. Então, por que nós somos influenciados? Nós temos a necessidade de nos afirmarmos como indivíduo, né? Nós temos as leis e princípios que regem a nossa sobrevivência. São os princípios naturais de sobrevivência, que é o do ser único, o da espécie e do indivíduo, né? O do indivíduo é aquela sobrevivência natural. Então, a fome, a sede, o frio, né? E a do ser único, eu como pessoa, eu como indivíduo. Eu tenho a necessidade de me reafirmar como pessoa, de fazer parte, né? De ser valorizado, de ser aceito. E o da espécie. Então, é viver em grupo, em harmonia, na família, na sociedade, na escola, na igreja, em todos os grupos onde eu faço parte. E quando essas programações elas não estão ajustadas, elas estão atrapalhadas, essa influência pode ser negativa ou positiva. Tem experiências boas e ruins, né? Sempre tem. Como boas, eu tenho alguns influenciadores que eu gosto bastante. E como ruins, eu evito seguir. Mas, assim, existem comentários em fotos de seguidores que eu sigo que é ruim. Assim, aí, tipo, eu já fico, meu Deus. Comentários gordofóbicos,
Tem uma influenciadora, ela é bailarina, a Thaís Carla. Ela é gorda maior, e ela posta, tipo, várias fotos mostrando o corpo dela como forma de arte e tudo mais. E os comentários são absurdos, tipo, nossa, que nojo, vai lavar essas gorduras, sei que lá, e, tipo, é um absurdo. E isso, assim, deve deixar ela mal também e deixa a gente com um pensamento, tipo, meu Deus, como pode, né? A sociedade pensar isso de um ser humano e dizer isso pra alguém, porque isso machuca também, né? E eu fui ser entrevistada naquele Papo Vanguarda do Vinícius Valverde. E era um programa que tinha bastante audiência, era no domingo à noite. Então eu vi que, tipo, de 100 visualizações que eu tinha no blog, foi para 1.000 numa noite. E daí, a partir daí, eu comecei a receber relatos de mulheres que não se encontravam na moda, ou que tinham terminado um relacionamento, ou que tinham sido mandadas embora, tudo pelo fato de ser gorda. E daí eu vi ali que eu tinha transcendia falar de moda. O meu papel era muito além de mostrar o look do dia. E eu tinha que fazer alguma coisa por essa mulher. Em 2010, eu comecei a me aprofundar mais no segmento plus size, porque eu comecei a fazer algumas fotos como modelo plus size, mas eu trabalhava na área de criação e na área de produção de desfiles, e daí aconteceu várias coisas que eu fui me aproximando do segmento. O segmento, tipo, não existia o termo plus size no Brasil. Então, foi depois, eu passei a vida inteira querendo emagrecer. E foi depois que eu vi uma entrevista da Flúvia Lacerda, que é uma modelo plus size brasileira, que eu comecei a ver que eu poderia também trabalhar com o que eu amo e me aceitar da maneira que eu sou, sabe? Porque eu achava que eu só teria um bom emprego, que eu teria um namorado, que eu poderia ser feliz sendo magra. Alguém posta uma foto do corpo da pessoa, eu fico chateada porque o meu corpo não é daquele jeito. Então, eu sou muito influenciada pelas redes sociais. A autoestima, ela está mais relacionada com o externo. E a valorização pessoal é com o meu interior. Então, quem eu sou? Do que eu realmente preciso? Então, eu vivia nessa busca de tomar remédio, de fazer dieta. E daí, quando eu conheci o segmento plus size, eu falei, nossa, se eu que trabalho com moda tenho tanta dificuldade de encontrar peças do meu tamanho, peças legais, me vestir com estilo, imagina as mulheres que não têm acesso a essa informação de moda. Porque isso, lá em 2010, a gente não tinha uma revista na banca. Hoje, em 2018, a gente ainda não tem uma revista voltada para o público plus size. Enquanto a mulher magra tem referências visuais a todo tempo de como se vestir, de composição, a gorda não tinha. Então, quando a gente chega na adolescência, que a gente está saindo, né, está se desligando da infância e se preparando para a vida adulta, eu busco uma referência, né? Então, qual é a minha referência? Então, pode ser um empreendedor bem-sucedido, pode ser um professor, pode ser a minha mãe ou o meu pai. E, normalmente, a gente procura ser diferente do pai e da mãe, porque eu quero ser único. Então, eu não busco alguém da família. Eu busco alguém que está um pouco distante, mas que para mim é referência. Até eu me descobrir, eu vou buscando essas referências. Então, se eu vejo uma modelo bonita, mas que a preocupação dela é com a saúde, e ela tem uma alimentação adequada, ela pratica esporte, ela tem horas de sono adequadas, é saudável seguir aquela modelo e buscar ter o estilo de vida que ela tem. Que aí o resultado vai ser positivo. Mas se eu sigo uma modelo que ela tem restrições alimentares e que ela tem artifícios para ser bonita, então é lipoaspiração, é a maquiagem, é o cabelo bonito, então eu estou procurando o externo ou o interno. Tem um problema meu que eu preciso saber quem que eu quero seguir, quem que eu quero me espelhar. E tem o problema dos influenciadores também, que eles têm que entender como eles atingem as pessoas e que não é só chegar e falar que você tem que ter amor próprio, porque não é assim que funciona. Então, eu vejo que eu tenho que trabalhar muito dentro de mim, que eu acredito no meu trabalho. Porque senão, realmente, a gente dá uma balançada quando vem as críticas. Então, ano passado, no verão, as pessoas começaram a me julgar de que eu estava incentivando a obesidade.
E daí eu falo, mas como essa pessoa tá me seguindo, sabe? Como aqui é um espaço de tanto amor, de tanto empoderamento, de tanto acolhimento. Por que alguém tira um tempo? Daí eu não fiquei triste com a crítica, mas eu fico triste da pessoa tirar o seu tempo para ir criticar o corpo de outra, sabe? Então eu falo assim, nossa, eu que trabalho com isso diariamente, tento alimentar minha autoestima diariamente, trabalho para fortalecer a autoestima de outras mulheres. Às vezes me sinto balançada com alguns comentários, me coloco na pele dessa mulher que não tem toda essa base, como que ela vai querer emagrecer? Eu acho que a gente tem que ver o que tá ali na nossa timeline, se aquilo tá nos empoderando ou se aquilo tá nos fazendo mal. Na hora de montar um look, na hora de escrever alguma coisa, eu sempre penso, isso vai gerar uma reflexão, isso vai gerar alguma mudança na pessoa? Vai trazer o quê? Algum tipo de gatilho pra ele, sabe? Eu não tenho relacionamento hoje com influencers, homem, mulher, de nenhum tipo. Eu tinha, sim, mas eu parei de seguir porque eu realmente me sentia diferente. Eu parei de seguir, inclusive, plataformas que eram de revistas de fofoca, por exemplo. Eu deixei de seguir até isso, porque até isso me fazia mal. E me fazia mal mesmo. Ver as mulheres bonitas, a foto bem posicionada, a foto bem arrumada, o corpo muito bem, tudo, assim. Até de todos os aspectos. A pessoa não precisava ser tipo modelo, mas assim, só estando lá, num lugar legal, numa viagem legal, comendo um negócio legal e que a gente tá ali no dia a dia batalhando, é totalmente diferente da nossa realidade e isso destoa, assim, no dia a dia, eu sinto. Sinceramente, não me sinto representada, porque, pelo menos no meio que eu sigo, eu não consigo me identificar com ninguém. Ninguém fala sobre as pessoas normais, só falam sobre a vida extraordinária delas, sobre as roupas extraordinárias, viagens e tudo. Extraordinário, nada normal e comum. Afeta quando eu me olho no espelho e lembro de um stories que eu vi de uma menina muito bonita falando como ela se sente bem com o corpo dela e como é que você tem que se amar. Mas pra ela é fácil falar que ela se ama tendo tudo que ela tem, e pra gente é difícil a gente falar que a gente se ama você tendo essa comparação. Que hoje em dia o que você mais vê é esses canais, que, tipo, no meu caso, tipo, vamos ser fitness e propaganda disso, propaganda daquilo, e a menina com o corpinho todo bonitinho, e vou seguir porque vou conseguir ser igual a ela, ou então um pouquinho. Então aí as pessoas acabam se rendendo mais. Eu acredito que no momento não existem influenciadores com quem eu vá me identificar, porque agora é como se a moda agora fosse ter uma vida extraordinária. E como a minha vida é normal, é comum e não tem nada de errado com isso, eu sinto que eu não vou achar, além da minha rede de amigos, eu não vou achar algum influenciador mesmo que mostre uma vida comum. O que mais me machuca é ver esse padrão e ver que a sociedade está correndo atrás desse padrão e pensar que eu não vou conseguir atingir esse padrão na minha vida. Hoje tem muitas pessoas que se intitulam influenciadores digitais, mas na realidade não é tão simples assim, né? O influenciador, ele realmente fala com a alma do leitor, do seguidor dele, não adianta. Então é um processo mais delicado para você escolher alguém que realmente seja profissional, sério, que tome conta da sua própria imagem, da sua mensagem. Não é tão simples assim encontrar a pessoa que vai conversar realmente com a alma do seu público. O que eu penso hoje do influenciador digital, exceto os casos que eu sei que tem alguns que realmente geram conteúdo, que tem um lifestyle, que é como eles vendem hoje, legal, assim, que agregue mesmo, o resto eu acho muito fútil. Então eu acho que os caras têm uma vida que a gente quer comprar, mas não é uma vida real. Então, por isso eu procuro me distanciar disso. Não sigo mesmo nenhum perfil desse tipo. O Instagram, ele é uma rede de relacionamento. Não é só você postar ali e pronto, acabou. Eu acho que é resistência a cada dia, porque as pessoas vão criticar, as pessoas vão diminuir o seu trabalho, não só por ser mulher, mas por trabalhar com moda também. Então, desde antes de falar de moda plus size, só pelo fato de falar de moda, parece que você não entende de nenhum outro assunto. Quando eu era adolescente, se eu tivesse tido uma figura de uma mulher empoderada, uma mulher
fora dos padrões, as coisas teriam sido totalmente diferentes. E é fácil você ser magra, loira, rica e bonita e falar, se aceita que você tem que ser mais, seu corpo é lindo. O segredo está no autoconhecimento, né, para ser positivo ou negativo. Eu sou influenciável pelas redes sociais. Eu sou influenciado pelas redes sociais. Eu sou influenciada pelas redes sociais. Eu sou influenciada pelas redes sociais. A influência existe, mas e aí, qual influência você sofre?